Estarmos reunidos aqui como igreja de Cristo, eu louvo e exalto a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que deixaram suas casas, e vieram para esse espaço geográfico, e aqui nós formamos a igreja de Cristo. Nós deixamos as nossas casas e viemos para a faculdade do Espírito. Nós viemos para a faculdade do Espírito. Nós não nos reunimos aqui nessa manhã como meninos. Estamos aí? Amém? Oh, que maravilhas! Eu quero liberar uma palavra aqui, antes da gente entrar diretamente na nossa homilia. Eu quero dizer para os filhos: filho, honra o teu pai, cara. Honra a tua mãe. Tem muitos jovens, ouça-me por gentileza. Ouça-me por gentileza. Tem muitos jovens partindo cedo e não tem tido uma vida de longevidade nessa terra por desobediência aos pais. Tem muita gente que o propósito de Deus para a vida delas era ter uma vida longínqua, ser pai, ser neto, possuir, tomar posse. E essas pessoas têm partido assim de uma maneira. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e hoje eu estava conversando com um abençoado sobre isso, e testificou no meu coração falar sobre isso. Filho, honra o teu pai, cara. Honra a tua mãe. Tem muitos jovens aí, nessa de amizade com coleguinha aqui, coleguinha ali, absolvendo conselhos de colegas e abandonando o conselho dos pais. Já diz a palavra de Deus: honra o teu pai para tevar bem, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então você está me ouvindo aí do outro lado, no YouTube? Jovens, moças, rapazes, honra o teu pai e honra a tua mãe. Amém. Não precisa colocar aqui, porque eu quero focar. Eu quero focar num assunto aqui. Não precisa colocar aqui. Eu vou recitar esse livro, porque é um livro em que os legalistas, chamados pastores aí fora, eles adoram esse livro de Malaquias. Eles adoram o capítulo 3 de Malaquias em diante. Mas quando você pega Malaquias capítulo 1, quando você pega Malaquias capítulo 1, versículo 6 em diante, e ele fala assim: o filho, ele honrará o pai. Há muitas pessoas hoje no meio cristão, evangélicos, bem intencionados, que amam a Deus, que amam estar juntos como igreja de Deus, que até são verdadeiras. Mas muitas dessas pessoas, elas estão agora reunidas como se estivessem no jardim de infância. Eu louvo e exalto a Deus, porque você que está aqui no Sarapuí, no Rio de Janeiro, e você que está aí pelo YouTube, nós entramos nessa manhã na faculdade do Espírito Santo. E nós não nos reunimos aqui como crianças, num recreio, onde se fala assim, demasias, enquanto a palavra revelada está sendo pregada. Não, nós estamos aqui com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais abertos, atentos, prontos, abertos, para receber uma palavra de admoestação. Essa palavra de admoestação quer dizer correção no amor. Uma palavra de exortação, encorajamento. Não estamos aqui como meninos. Não
estamos aqui como se estivéssemos embriagados. Não, estamos atentos, crescidos segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E nós começamos a falar: filho, honra o teu pai, cara. Honra a tua mãe. Se nós tivéssemos que entrar em algum texto bíblico, eu ia falar para você, cara, lá em Malaquias 1:6 fala: o filho honrará o pai. O servo, ele honrará o seu senhor. Quando você sai de madrugada, pega a sua mochilinha, bota nas costas, vai para o ponto do ônibus, pegar o ônibus, a Kombi, o que quer para ir trabalhar, você está indo dar honra ao teu senhor. E ele faz uma pergunta: se eu, pois, sou pai, onde é que está a minha honra? Até onde você me honra? Muitos jovens, as pessoas se apegando aos bens materiais, as pessoas presas ao bem materiais, tudo vai ficar aqui. Eu não posso dizer: Abba, pai, eu te amo, isso e aquilo, se eu não honro meu pai, cara. Se você não honra teu pai, se você não honra tua mãe. Essa palavra da graça. O tema da nossa pérola hoje é graça, poder capacitador. Algumas pessoas, em alguns lugares chamados de igreja, estão agora reunidos, mas elas não têm nem o conhecimento de Deus e nem de Jesus, nosso Senhor. Em alguns lugares agora as pessoas conhecem envelope, as pessoas conhecem campanhas, as pessoas conhecem tapinha nas costas, as pessoas conhecem busca do Espírito Santo, as pessoas conhecem monte, as pessoas conhecem tanto besterol, tanta palhaçada, mas não tem conhecimento de Deus. Segunda de Pedro, olha aí, capítulo 1, versículo 2, agora sim, tem como colocar aqui, abençoado? Segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro ele faz um prefácio e uma saudação. Essa palavra prefácio quer dizer correção em amor, e faz algumas saudações. Eu quero me focar apenas em um versículo daquilo que Pedro, pelo Espírito, falou lá atrás, e eu, Paulo Neves, pelo Espírito, digo aos irmãos aqui no Sarapuí, e aí pela internet, na mídia social, no YouTube. Ele fala assim, olha aí, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vamos falar um pouquinho da graça. Graça. A graça de Deus é um auxílio de Deus, é um auxílio divino de Deus, é a força que nós recebemos todos os dias da parte de Deus, quando nós despertamos em nosso leito, na nossa cama. Quando você acorda de manhã, você recebe essa graça, esse favor imerecido, para você encarar as lutas do dia a dia, os compromissos, as responsabilidades, o que você vai ter que travar no seu dia a dia, durante a sua semana. Essa graça é um auxílio divino que vem de dentro para fora, capacitando o seu homem exterior, porque o teu homem interior já está fortalecido por essa graça. Então,
Ele fala graça e paz. Graça é uma força divina que recebemos por meio da expiação, ou seja, bondade, sacrifício, querer, agir, poder, vida de Deus em cada um de nós. Porque, irmãos, pense bem, mover esta máquina, olhem para mim, por gentileza, mover esta máquina, a uma certa ocasião, eu tive um procedimento cirúrgico por começar a trabalhar muito cedo, então eu fui trabalhar na construção de um brisolão na cidade de Cachoeira de Macacu, e lá carregávamos aqueles carrinhos pesados de concreto, de granito, lá para cima, segundo andar. Então eu contraí uma hérnia, e eu tive que passar por um procedimento cirúrgico, isso há mais de 20 anos atrás. Eu estava sedado na cama, e quando eu voltei a mim mesmo, veio o desespero junto com isso, porque o nosso corpo físico, ele é pesado. As nossas pernas, elas pesam, os nossos braços. Então, quando você desperta pela manhã, automaticamente essa graça, ela já está em você, te levantando, te capacitando, te dando forças para você varrer a casa, para você levantar, para você agir, para você trabalhar. Quando você está enfermo em cima de uma cama prostrado, não se tem força para fazer nada. Aí você vê o quanto o seu corpo físico pesa. Então quando você desperta pela manhã, você levanta, capacitado por essa graça, fortalecido por essa graça, para resolver o seu dia a dia, para resolver os seus problemas seculares. Graça, vou ler novamente. É um auxílio divino, é a força que recebemos por meio da expiação de Cristo Jesus. A graça é a paz. Em uma certa ocasião, Jesus de Nazaré, em um dos seus ensinamentos, ele falou assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não te dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz transitória. É uma paz capitalista, é uma paz que onde você tem recurso financeiro, onde você tem dinheiro, está tudo tranquilo, está tudo certo. Mas se a pessoa quebra, se a pessoa não tem recurso, já acabou a paz, já perdeu o sono, já vê a ansiosidade, já vê a ociosidade, já não se consegue dormir mais. Vence o pânico, o medo. Favor imerecido, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus. Muitas pessoas lá fora, reunidas como igreja de Cristo, não têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento de Cristo nosso Senhor. Tem conhecimento de campanha, tem conhecimento de pula-pula, de roda-roda, de cospe no microfone, e isso e aquilo, Deus está me mostrando, e está... Se eu tivesse que fazer uma pergunta aqui, quem é que conhece mais o seu filho? Eu ou você? Você iria olhar nos meus olhos e ia dar aquele sorrisinho do cantinho de boca e ia falar: claro que sou eu. Foi eu que dei banho, eu que carreguei no meu colo, eu que amamentei, eu que cuidei. De longe eu conheço mais o meu filho que você, irmão Paulo. Quem é que conhece seu esposo mais do que você? Eu ou você? Ah, claro que sou eu. Quem conhece mais a sua esposa? Eu. Mas você só conhece mais o teu filho do que eu, mais a tua esposa do que eu, mais o seu esposo do que eu, porque você passa mais tempo com ele do que eu. Porque se eu passasse a quantidade de tempo que você passa com eles, eu também os conheceria da mesma forma que você conhece. Ouça-me, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento. Diga comigo, conhecimento.
pelo conhecimento. Algumas pessoas aí fora conhecem jargão. Algumas pessoas aí fora conhecem jargão. Deus não quer ter um relacionamento comigo e com um dos senhores aí no YouTube e aqui também com jargão. Ele fala: prossigamos em conhecer ao Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Mas espera aí, irmão Paulo, até aí tudo bem, está tranquilo, está favorável. Como que se dá essa graça? Como que se dá esse conhecimento? Existe uma passagem que diz que Jesus, nos dias de sua carne, ele fala assim: examinar as Escrituras, né? Porque vocês buscam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não foi isso que ele falou? Sim, foi. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: se você examinar toda a Escritura, você vai ser obrigado a guardar todos os preceitos da lei de Moisés. Está fora. Nós já passamos, na verdade, nós nem nascemos nisso. Isso não tem nada a ver conosco. Eu quero encorajar você a examinar o Evangelho de Cristo. Quando você tiver um tempo na sua casa, quando você tiver um tempo sem estar fazendo alguma coisa, meu irmão, examine o Evangelho de Cristo. Porque essa graça e essa paz que as pessoas desejam lá fora, ela vem por meio de um relacionamento. O relacionamento gera o quê? Conhecimento. O relacionamento gera conhecimento. O reconhecimento gera o quê? Cuidado de Deus. Você se relaciona com Deus por meio do Evangelho. Você cresce na graça, no conhecimento, segundo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Aí, quando os embates vierem lá fora, quando os problemas começarem a surgir dentro da família, no relacionamento, na casa, você vai fazer uso daquilo que está lá dentro de você, que é o conhecimento da palavra do Evangelho de Cristo que você examinou. Você vai confessar o Evangelho de Cristo. Meu irmão, tem momentos na vida da gente que jargão não resolve. Quando o sintoma da enfermidade bater, é você usar a palavra e falar: eu me recebo curado, porque assim diz o Evangelho de Cristo. Quando os problemas chegarem, não, eu me recebo dessa forma, porque o Evangelho diz que de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Você vai usar, porque cara, Deus não tem compromisso com terno, Deus não tem compromisso com coque de cabelo, Deus não tem compromisso com vestidão, saião, roupão, nada disso. Deus tem compromisso com a sua palavra. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O gostoso da graça de Cristo é que nós fomos chamados para pregar a verdade. Eu poderia estar usando dessa oportunidade, dessa faculdade do Espírito, para estar gritando, berrando e falando tanta besterol, falando tanta coisa, pregando tanta discrepância aqui. Se for desse jeito, meu irmão, eu não faço, eu não quero, eu não venho. Porque só quem já perdeu um ente querido, só quem já passou por um problema dentro de casa, só quem já passou por um problema na família, sabe o que eu estou falando aqui agora. Só quem já depositou todo o seu desejo, todo o seu amor em um relacionamento, aí chegou lá na frente frustrado. Só quem já viu a enfermidade chegar dentro de casa, sabe o que eu estou falando.
Nós somos o sol dessa terra, mas nós somos também a luz desse mundo. Glória a Deus. Parece ser uma palavra de admoestação pesada, mas não é. Porque ainda essa semana, ainda esse mês, as pessoas que se reúnem aqui e que se reúnem aí pela rede social irão lembrar dessa palavra. Filho, honra o teu pai, cara. Honra a tua mãe. Graça é um favor imerecido. Não é jargão. Não é jargão. Não é falar de um amor sem conhecer aquele que eu falo dele. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui. Fazer essa leitura aqui de novo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Não é no conhecimento, é no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse conhecimento, ele vem por meio de você examinar o Evangelho de Cristo. Porque quando os problemas chegarem, você vai fazer uso daquilo que você examinou. E você vai declarar uma palavra rema. Palavra rema quer dizer uma palavra revelada. Uma palavra que no mundo espiritual, ela vem com dinamis, com uma explosão. Ela vem com o poder de Deus, desfazendo todo o intento do mal. É você chegar numa ambiência onde tudo é o contrário, onde os inimigos físicos, onde as pessoas estão ali, e você declarar: eu me recebo bem nesse ambiente, eu me recebo com ousadia, eu me recebo com a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Diga comigo, isso é graça. Isso é graça. Amém, irmãos? Graça e paz, assim diz o Senhor.